Quando Kisuke Urahara finalmente revela sua tão esperada Bankai, o campo de batalha na Guerra dos Mil Anos alcança um novo patamar. Enfrentando o astuto Askinak Levar, mestre do veneno mortal, com sua habilidade de Death Dealing, Urahara precisa usar cada truque e estratégia que tem na sua manga. Mas é ao ativar a sua poderosa Bankai, a Princesa Escarlate Remendada, que ele finalmente mostra o porquê de ser considerado o maior gênio cientista entre os capitães da Soul Society. Nos últimos vídeos, conhecemos a Bankai de Zaraki Kenpachi e a Bankai de Sosuke Aizen, mas hoje você vai descobrir como funciona a Bankai de Kisuke Urahara e ver como foi o seu despertar durante a batalha contra o Quincy Askinak Levar no arco da Guerra dos Mil Anos. O vídeo de hoje tá completaço daquele jeito que vocês gostam, então se você ficou curioso com o tema desse vídeo, saiba que na página inicial do canal você encontra uma playlist com vários vídeos aprofundando o universo de Bleach, com temas super legais assim como esse aqui, então não esquece de dar aquela conferida depois. E pra você não perder os próximos vídeos, lembra de liberar o seu Getsuga Tensho no botão do like e conferir a sua inscrição com o sininho ativado. O legado de Kisuke Urahara. Desde sua introdução como o excêntrico dono de uma loja de conveniências, Urahara logo se revela um gênio incomparável, cujos feitos moldaram o destino de diversos personagens da história. Um dos maiores triunfos de sua mente brilhante foi a criação do Hogyoku, um artefato lendário capaz de fundir os poderes de Shinigamis e Hollows. Essa criação, porém, trouxe consequências catastróficas, sendo o catalisador das ambições de Sosuke Aizen que quase destruiu a Soul Society. Mesmo exilado, Urahara jamais deixou de ser um estrategista vital. Seu intelecto afiado e capacidade de prever cenários futuros o permitiram auxiliar Ichigo Kurosaki em diversas batalhas, ensinando a dominar os seus poderes e enfrentar ameaças colossais. Um dos seus momentos mais icônicos foi sua luta contra Aizen, onde com precisão cirúrgica ele selou o vilão em sua forma evoluída usando uma técnica altamente avançada. O próprio Aizen reconhece que a inteligência de Urahara supera o seu intelecto extraordinário e foram por essas razões que Urahara foi nomeado um dos 5 Shinigamis mais perigosos durante a invasão dos Quincy's. Porém, Urahara não se limita à ciência. No arco da Guerra Sangrenta dos Mil Anos, ele finalmente revela sua temida Bankai Kannobiraki Benihime Aratame, a Princesa Escarlate. A Zanpakuto de Kisuke Urahara. Antes de falarmos de sua Bankai, precisamos relembrar o que faz a Shikai de Urahara. Sua Shikai é chamada de Benihime, Princesa Escarlate. O comando de ativação da Shikai de Urahara é Desperte Okiro Benihime. Quando ativada, sua Zanpakuto assume a forma de uma espada curvada com detalhes elegantes em vermelho, refletindo o nome Princesa Escarlate. Benihime é capaz de produzir e manipular uma energia de cor avermelhada para realizar uma variedade de técnicas. Urahara pode usar essas técnicas declarando o comando verbal apropriado que corresponde às diferentes habilidades de Benihime. Com sua Shikai, Urahara utilizou técnicas como Kanchi Benihime, sendo uma das técnicas ofensivas mais usadas por Urahara, que cria uma rajada de energia vermelha concentrada que é disparada de sua lâmina em direção ao oponente. Já sua técnica do escudo da névoa sangrenta permite que Urahara crie uma barreira defensiva de energia vermelha capaz de bloquear ataques físicos e energéticos. Ou ainda a técnica Navalha Benihime, sendo uma variação da primeira, onde a energia vermelha toma a forma de uma lâmina afiada capaz de cortar em alta velocidade. E como último exemplo, a técnica Amarração Benihime, uma técnica de restrição onde Urahara dispara fios de energia vermelha que prendem e imobilizam o oponente, dificultando sua movimentação e preparando-o para ataques subsequentes. Ou seja, a Shikai de Urahara sempre entregou muito pouco para que se pudesse especular sobre como seria a sua Bankai, já que ela normalmente consistia em disparos de energia vermelha. A Bankai de Kisuke Urahara. O nome completo da Bankai de Urahara se chama Modificação da Dissecação da Princesa Escarlate nas Portas de Kanon. Calma que a gente vai entender todo o conceito por trás desse nome, apesar do nome ser tão grande. Quando Kannobiraki Benihime Aratame, como é chamada a sua Bankai em japonês, é ativada, uma figura feminina colossal surge atrás de Urahara,
com múltiplos braços que se assemelham a uma deusa, fazendo referência direta à deusa da compaixão e misericórdia, Kannon do budismo. Por isso, ela aparece com os braços estendidos, como se estivesse abraçando e protegendo o seu usuário. Essa figura tem uma presença imponente e serena, transmitindo tanto poder quanto sabedoria, e seus braços são capazes de reconstruir tudo o que tocam. A inspiração por trás da deusa Kannon reflete o equilíbrio entre destruição e criação, algo que está no centro das habilidades de Urahara. Kannon é uma figura de misericórdia, mas também está ligada à sabedoria e à proteção, características que se alinham com a visão de Urahara, que prefere evitar conflitos diretos e busca sempre soluções inteligentes e estratégicas. Porém, essa figura feminina não parece feita de carne e osso, como a gente poderia pensar, mas possui braços que lembram os de uma marionete. Essa característica parece ser um reflexo da natureza de Urahara como um cientista, que ousou brincar com vidas alheias como se fossem marionetes. Porém, aqui nesse caso é o próprio Urahara e o seu oponente quem se tornam marionetes do seu próprio poder. Fisicamente, a Benihime se destaca pelo uso de cortes precisos e costuras simbólicas. Os cortes realizados pela Bankai não são apenas destrutivos, eles possuem um caráter cirúrgico, representando tanto a capacidade de dissecar e destruir, quanto também de restaurar e curar. Os fios de costura que aparecem após os cortes simbolizam a habilidade de remendar e reorganizar qualquer coisa, incluindo o corpo ou até barreiras físicas. Já o vermelho no nome da Bankai pode ser associado à paixão, ao sangue e à vida, mas também à violência e ao sacrifício. Isso significa que ao usar a sua Bankai em combate, Urahara compreende que enquanto ele pode criar, também pode destruir. Já o fato de sua Bankai ser uma mulher vale lembrar como Urahara descreve a si mesmo como um mero homem de negócios honesto, bonito e pervertido. Sabendo disso, alguém tem dúvidas que ele tenha brincado de médico com a Yoruichi todos esses anos com eles, vivendo juntos? O homem literalmente enfiou uma agulha na bunda dela durante a guerra para que ela ficasse mais poderosa, então intimidade é uma coisa que eles têm de sobra. Kisuke Urahara vs Askinak Levar. No arco da Guerra dos Mil Anos, Urahara enfrenta Askinak Levar, um dos Sternritter que possui o poder chamado The Death Dealing. Essa habilidade permite a ele manipular a letalidade de qualquer substância dentro do corpo do seu oponente, ajustando a dose letal de venenos, reishi ou outros elementos. Ele pode reduzir ou aumentar essa letalidade de forma a envenenar os seus adversários de forma letal ou tornar-se imunes aos ataques ele próprio. Isso torna Askin um adversário difícil de derrotar, já que ele pode adaptar o seu próprio corpo a qualquer veneno, entre aspas, que ele estiver enfrentando. Então, vamos lá. Depois de ser completamente esmagado pela nova forma Shunkou de Yoruichi Shihoin, que se diga de passagem, que forma, hein, meus amigos? Askin é jogado com tudo na cidade abaixo, enquanto Yoruichi retorna para perto de Urahara. Ele comenta sobre as desvantagens da técnica, prometendo cuidar de Yoruichi assim que confirmar a morte de Askin. Porém, Urahara é surpreendido pelo surgimento da Gift Ball Deluxe de Askin, uma barreira que intoxica quem se aproxima. Emergem então as asas de seu Volstaggen Hashen, revelando sua capacidade de adaptar-se a mutações em qualquer veneno que ele esteja resistindo. Askin afirma que precisa de apenas 1 segundo para experimentar as 48 variações da Heiatsu de Yoruichi, declarando que nenhuma mudança na Heiatsu permitirá que ela ou Urahara o machuquem a partir daquele momento. Perguntando a Urahara qual será o seu próximo movimento e se ele já ficou sem truques, Askin ergue um Gift Berate ao redor de sua Gift Ball Deluxe e admite que não gosta de ficar se gabando, preferindo parecer confiante antes de afirmar que não há como escapar de sua armadilha. Urahara observa que Askin realmente não quer que eles escapem e comenta que ele não parece o tipo de homem que age por lealdade. Askin então confessa que tem um interesse pessoal em Yhwach devido ao desejo dele de destruir os 3 mundos e criar algo novo em seu lugar.
e questiona Urahara se ele não está curioso sobre o que Yurabara criaria após a destruição dos reinos. Ao ouvir isso, Urahara avança rapidamente e tenta golpear Askin, que se esquiva, inclinando-se para trás e recua a uma distância segura, elogiando a habilidade de Urahara de se mover com tanta agilidade dentro de sua técnica. Quando Urahara responde que não está interessado, Askin percebe que esta é a resposta para sua pergunta e admite que pensava que os dois fossem parecidos até então. Urahara observa que, se Askin tivesse perguntado a Mayuri Kurotsuchi, talvez ele compartilhasse o desejo de Askin de testemunhar um novo mundo. Urahara ainda afirma que Mayuri não se interessaria por algo criado por Yurabara, pois cientistas como eles criariam algo que ninguém jamais viu por conta própria, caso quisessem ver algo novo. Isso arranca um sorriso de Askin, que admite que esta é uma boa resposta, mas prefere ver o que Yurabara criará. Nesse momento, ele cria e lança um Gift Ring em Urahara, que fica surpreso ao ver o anel desaparecer de sua visão antes de subitamente perder o seu olho, ao sentir o impacto do anel encolhido que faz o seu olho explodir. Explicando como o Gift Ring concentra todo o poder do Death Dealing em um único ponto para causar morte instantânea em qualquer parte do corpo que ele perfura, Askin deixa claro que baixar a dose letal do Urahara e tirar todas as suas opções não foi o suficiente. Ele afirma que agora só resta eliminar os órgãos de Urahara um por um até não sobrar nada. No entanto, Urahara apenas observa que não há mais escolha, já que Askin está realmente tentando matá-lo, e então ativa a sua Bankai Kannobiraki Benihime Aratame. Surpreso, Askin revela que Yurabara não forneceu aos Sternritter nenhum dado sobre a Bankai de Urahara, levando Urahara a admitir que aquela é a primeira vez que ele usa sua Bankai diante de alguém no Warveld. Quando Askin pergunta qual é a habilidade de sua Bankai, Urahara responde com ironia, dizendo que não faz sentido contar, né? Askin, no entanto, provoca, dizendo que seria assustador atacar sem saber. Rindo, Urahara concorda que é justo e avisa que Askin vai descobrir em breve o que a sua Bankai faz, com ou sem explicação. De repente, o braço esquerdo de Askin é rasgado e ele recua, mas o braço começa a se costurar sozinho. Urahara elogia sua frieza por não ter simplesmente cortado seu braço fora, mas sim percebido que o poder de sua Bankai é limitado pelo alcance. Alegando que simplesmente não tem coragem de cortar o próprio braço, Askin se pergunta o que Urahara está fazendo antes de perceber, surpreso, que a Bankai de Urahara pode reestruturar qualquer coisa que toque, enquanto os braços de uma mulher atrás dele restauram os seus olhos. Urahara então salta e ataca Askin, conseguindo feri-lo, e eles colidem mais uma vez, com Askin expressando descrença no fato de Urahara conseguir vê-lo após ter seus olhos mortos. Porém, Urahara explica que ele pode enxergar novamente graças à reestruturação dos seus olhos. Urahara em seguida reestrutura sua mão esquerda para aumentar a sua força física e com um único golpe lança Askin através de diversos prédios. Porém, ao se aproximar, Askin se recupera e reclama que a batalha está se tornando uma disputa de força bruta quando ele achava que estava no controle. Ele lembra Urahara que ambos ainda estão dentro da Gift Ball Deluxe, que começa a aumentar de poder, e que ele apenas estava controlando a sua intensidade até agora. Quando Urahara comenta que mal consegue se mover dentro da Gift Ball Deluxe com tanto poder, Askin reconhece que sua Bankai ainda é perigosa, mas Urahara afirma que é tarde demais, pois uma mão atravessa o peito de Askin, segurando o seu coração. Urahara revela que Askin nunca disse que o Gift Beret era impossível de adentrar e explica que ele criou uma rota para alguém entrar de fora. Nesse momento, ele agradece a Grimmjow, que surge e esmaga o coração de Askin em suas mãos. Quando Grimmjow puxa o seu braço do peito de Askin e joga o coração de lado, Askin cai e admite que subestimou Grimmjow por ele ainda estar de pé. Nesse momento, Urahara revela que curou Grimmjow por conta de sua Heiatsu completamente hollow enquanto estava em sua forma de ressurreição. Ao ouvir isso, Askin se pergunta se Urahara planejou tudo com tanta antecedência, mas Urahara responde que simplesmente se prepara para 1000 cenários diferentes ao mesmo tempo para nunca ser pego de surpresa. No entanto, após ser empalado novamente por Grimmjow, que logo em seguida fraqueja junto de Urahara, Askin revela que o poder de sua Gift Ball Deluxe aumenta com a sua morte.
Já sentindo o seu fim, Asukin deixa o discurso de lado e se prepara para aceitar o destino, enquanto Urahara e sua Bankai finalmente colapsam. Antes de cair completamente, Urahara se desculpa, deixando o resto nas mãos de Ichigo Kurosaki e Rukia Kuchiki. Encerrada então a batalha, vamos entender como funciona exatamente a Bankai de Kisuke Urahara e tirar as suas dúvidas. Na prática, a Bankai de Urahara possui 4 grandes habilidades que derivam de seu poder de reestruturação. A primeira delas, e talvez a mais confusa, é a habilidade ofensiva de desconstruir tudo o que entra em sua área de alcance. Quando a Bankai é ativada, o braço de Asukin é imediatamente dividido ao meio como se fosse dissecado cirurgicamente. Não existe sangue e parece que existe um vazio onde antes estava o seu braço, com um corte indo até o polegar, o que cria uma imagem bastante assustadora, mas também extremamente precisa, como se tivesse sido feito com perfeição cirúrgica. Porém, quando Asukin sai do alcance da sua Bankai, seu braço se fecha novamente e se costura de volta. Esse efeito visual é impressionante, mas a forma como essa habilidade funciona não é totalmente explicada. A dúvida é se o corpo de Asukin se desintegraria completamente de forma indiscriminada se ele permanecesse na área de alcance do Urahara, ou se Urahara controla esse poder diretamente. Infelizmente, a gente não tem como saber, já que a habilidade nunca foi usada novamente. Já a segunda habilidade principal da Benihime é sua capacidade de cura através da reconstrução. Urahara ativa sua Bankai quando Asukin cega seus olhos com o Gift Ring, uma habilidade que força um estado de morte em qualquer coisa que toque. Mesmo com os olhos de Urahara completamente destruídos, a Bankai usa suas mãos gigantes para tampar o seu rosto e trabalhar na reconstrução de seus olhos. A cena é visualmente impactante, com as mãos se movendo para trás, revelando os olhos de Urahara completamente restaurados, com pontos de costura se estendendo ao longo do seu rosto, fazendo com que os olhos de Urahara voltem a funcionar perfeitamente. Ou seja, isso mostra que essa Bankai não se trata de uma mera costura, mas de uma literal reconstrução, no sentido de regeneração mesmo. E isso levanta a questão sobre os limites desse poder. Se Urahara perdesse um braço, por exemplo, a Bankai poderia recriá-lo de volta? Considerando que ela conseguiu restaurar os seus olhos, é bem provável que sim. Mas e se Urahara fosse completamente desintegrado? Será que ele ainda poderia ser regenerado por completo? Outra habilidade da Bankai é a de reestruturar o próprio corpo de Urahara para torná-lo mais forte. Durante a luta contra Asukin, Urahara entrega o seu braço a Benihime, que o reconstrói, dando-lhe mais poder. Após esse processo, Urahara consegue superar Asukin com facilidade. Essa habilidade demonstra as possibilidades infinitas da sua Bankai. Ela pode permitir que Urahara aumente a sua força, resistência ou até melhore o seu corpo em combate. E isso gera a seguinte questão: será que Urahara poderia ter o seu corpo desintegrado e completamente reconstruído depois? E se a sua Bankai repetisse o processo dezenas de vezes? Será que a habilidade deixaria de fazer efeito pelas consequentes vezes que ela seria usada, ou deixaria Urahara ainda mais forte de forma indefinida? Já a última habilidade de sua Bankai é a de travessia. Urahara pode criar portais para que outras pessoas se movam entre barreiras. Durante a batalha, vimos Grimmjow aparecer atrás de Asukin e o atacando, o que sugere que a Bankai criou um portal para que Grimmjow pudesse se aproximar sem ser detectado. Embora o funcionamento exato dessa técnica não seja totalmente claro, é uma demonstração impressionante do poder de distorção da realidade de sua Bankai. Já quando Urahara fica gravemente ferido pelo veneno de Asukin e desaba no chão, sua Bankai se desfaz em pedaços atrás dele. Visualmente, é uma cena muito impactante, como se os fios que a ligavam ao seu mestre tivessem sido cortados. E de fato, eles foram, com a cabeça da Bankai literalmente desmoronando, encerrando a conexão entre Urahara e sua Bankai. Vale notar também as duas grandes fraquezas dessa Bankai. A primeira delas, como vimos, é que o efeito de sua Bankai possui uma área de alcance limitada. Se alguém se mover para fora desse raio, quaisquer alterações feitas em seu corpo voltarão ao normal. Já a sua principal fraqueza é que os efeitos de sua Bankai são temporários e só permanecem enquanto a Bankai estiver ativada. Ao final da luta, quando a Bankai de Urahara colapsa, os efeitos dela também parecem se dissipar.
Os pontos de costura no corpo de Urahara começam a se abrir, o sangue volta a jorrar e ele cai. E isso gera a seguinte pergunta: se Urahara fosse quem desativasse, decidisse desativar a sua Bankai voluntariamente, será que as feridas ainda voltariam a se abrir? Será que os seus olhos desapareceriam novamente? Não temos como ter certeza, mas durante a cena, as íris dos seus olhos começam a se desfazer, sugerindo que todos os danos que ele havia recebido durante a batalha voltaram. No entanto, não temos a chance de ver Urahara novamente depois disso durante o arco, mas é possível que ele só tenha sido curado de outra forma após o fim da batalha. Mesmo assim, foi incrível ver a Bankai desaparecer daquela forma e seria interessante saber o que teria acontecido se fosse ele quem tivesse escolhido desativá-la. Outro detalhe importante que vale destacar também é que muito antes na série, durante o arco dos Arrancar, Urahara menciona em uma conversa com Chad que ele precisava treinar contra um usuário de Bankai, mas que não achava sua própria Bankai adequada para treinamento. Eu acredito que nesse ponto, a essa altura da obra, o Kubo ainda não sabia exatamente qual seria a Bankai do Urahara, ou talvez tenha mudado de ideia durante o passar do tempo, porque pelo que a gente pode ver, a Benihime seria perfeita para treinamento. Na verdade, ela seria a Bankai ideal para treinamento. Urahara poderia usá-la para se fortalecer e oferecer aos seus oponentes um desafio maior, poderia usá-la para fortalecê-los, enfraquecê-los ou até alterar o terreno. É como um menu de configurações de um jogo onde ele decide como a batalha vai se desenrolar antes mesmo de começar. Então não parece fazer muito sentido Urahara dizer que a sua Bankai não era adequada para treinamento, então talvez o Kubo tenha mudado de ideia sim ao longo da série. Mas, independentemente disso, tudo que vimos foi incrível e o conceito da Bankai do Urahara casou perfeitamente com tudo que a gente conhece sobre o personagem e, além de poderosa, ainda é uma das mais elegantes Bankais de toda a série. E assim terminamos o nosso vídeo completaço sobre a Bankai de Kisuke Urahara. Se você ficou até o final, gostou desse vídeo e ainda não for inscrito, lembra mais uma vez de deixar aquele like, conferir a sua inscrição para não perder os próximos resumos de batalhas que eu tô preparando para vocês e vídeos explicativos sobre as Bankais de outros Shinigamis. E agora, lembra de conferir a playlist de Bleach que vai aparecer na tela agora para vocês desse lado aqui, beleza? Até a próxima, tchau!